Os que trouxeram a palavra de Deus, segure sua Bíblia agora com carinho, com amor. Coloque sua mão sobre a Sagrada Escritura e entenda que o que você tem em mãos não é uma letra morta, não é uma letra paralítica, não é uma letra sem sentido. O que você tem em mãos é a poderosa palavra de Deus. Com sua mão na sua Bíblia, de forma delicada, entendendo o que de fato está em tuas mãos, o Senhor te fala já nessa noite que Ele deseja trazer uma mensagem de avivamento para o seu coração, e que a graça e o poder do Espírito Santo já possa te conscientizar daquilo que de fato você vai experimentar nesta noite, aonde Deus fala diretamente com o teu coração. Que nessa noite você abra o seu coração como a primeira e última vez, como a primeira e última vez, na maior das sensibilidades da tua alma, acolhe a palavra poderosa desse Deus que te ama e que te criou para ser um adorador em espírito e em verdade, para ser um caçador de experiências extraordinárias. Deus criou você para você atravessar o céu atmosférico, mesmo tendo seus pés em terra. Que a sua alma seja elevada ao trono de Deus nessa noite, e que você tenha uma experiência poderosa com o mistério da comunicação de Deus contigo. Assim seja, amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, me ilumine. Amém. Eu quero que vocês abram vossas Bíblias em Gênesis capítulo de número 4. Gênesis capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Gênesis capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Que nessa noite nós possamos ser atingidos pelo poder de Deus. Que nessa noite nós possamos ser conquistados pela poderosa palavra de Deus. Em Gênesis capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1, na palavra de Deus vai dizer assim: o homem conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: adquiri um homem com a ajuda de Yahvé. Depois ela deu também à luz Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim cultivava o solo. Passado o tempo, Caim apresentou produtos do solo em oferenda a Yahvé. Abel, por sua vez, também ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, Yahvé agradou-se de Abel e de sua oferenda, mas não se agradou de Caim e de sua oferenda. E Caim ficou irritado, e porque teu rosto? Caim ficou irritado. Yahvé disse a Caim: por que estás irritado, e por que teu rosto está abatido? Se estivesses bem disposto, não levantarias a cabeça? Mas se não estás bem disposto, não jaz o pecado à porta, como um animal acuado que te espreita? Podes acaso dominá-lo? Entretanto, Caim disse a seu irmão Abel: saiamos. E como estavam no campo, Caim se lançou sobre seu irmão Abel e o matou. E Yahvé disse a Caim: onde estás teu irmão Abel? Ele respondeu: não sei, acaso sou guarda de meu irmão? E Yahvé disse: o que fizeste? Ouço o sangue de teu irmão do solo clamar para mim. Agora és maldito e expulso do solo fértil, que abriu a boca para receber de tua mão o sangue de teu irmão. Ainda que cultives o solo, ele não te dará mais seu produto. Serás um fugitivo errante sobre a terra.
Senta e que nesse momento você tenha uma profunda concentração, beija a palavra de Deus, faça o máximo de silêncio possível em nome de Jesus. Queridos amados irmãos e irmãs, o tema dessa pregação é permaneça no solo fértil. Nós sabemos que na palavra de Deus existem várias comunicações de Deus com o povo, e o Senhor sempre conduz o povo a solo fértil, a terras aonde brotava boa alimentação. O Senhor quer nos conduzir a estarmos em territórios abençoados e prósperos, pela sua bênção, pela sua proteção. Eu quero fazer um mergulho nesse texto nessa noite, juntamente com você, para que você entenda o quanto Deus deseja te preservar em um solo fértil. Não se afaste da onde Deus tem colocado os teus pés, a tua alma, aonde Deus tem um chamado para você, porque se você for levado pela desobediência, se você não se entregar totalmente aonde o teu coração se sente chamado pela voz de Deus, você vai ser um fugitivo errante sobre a terra. E não adianta você rodar o mundo inteiro, não adianta você tentar ser feliz em outro lugar, não adianta você tentar se saciar de outra forma. Só existe uma única maneira de você ser feliz verdadeiramente, ser completo, ser alguém realizado, é você permanecendo no solo fértil, aonde Deus te chama, aonde Deus pronuncia teu nome, aonde Deus colocou você, aonde Ele restaurou sua vida, aonde Ele fez você se apaixonar por aquilo que é eterno, e muito maior do que uma paixão terrena. O que Deus gerou no seu coração foi um chamado de amor. Deus está falando nessa noite para você: filho meu, filha minha, permaneça aonde eu chamei você. Existe um direcionamento de Deus nessa noite, falando para você. Ele aponta o dedo dele em direção à terra fértil, ao solo fértil, e se você permanecer em obediência ao Senhor, você vai permanecer nesse solo fértil, e esse solo é um solo que te oferece um alimento que jamais alguém nessa terra pode te oferecer. Muitos comeram do maná e morreram, mas aqueles que comem do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo jamais irão morrer. E esse é o solo fértil, aonde Deus trouxe você para experimentar de um alimento sobrenatural, de um alimento poderoso, que faz você ter uma eternidade com o Senhor. É por isso que no Salmo 26, em algumas traduções de Bíblia, no Salmo 27, vai dizer que a única coisa que eu quero é habitar no teu templo eternamente. Deus está chamando você para uma terra aonde te oferece um alimento que jamais alguém pode tirar da sua vida, e esse alimento está nesse lugar aonde você colocou seus pés nessa noite. Aqui existe uma alimentação sobrenatural para a sua alma. Quem crê, diga: eu creio. Salve de palmas para Amados, quando nós vamos olhar para a história de Caim e Abel, Caim, quando nasce, a sua mãe diz que pela ajuda de Yahvé Deus, eu consegui ter um filho. A alegria de Eva por ter gerado uma vida em seu ventre. Caim nasce, depois vem Abel, o mais novo. Querendo ou não, o mais novo, ele tem uma atenção especial. Isso é um fato bíblico. Aqui, meus amados irmãos, nós estamos presenciando uma realidade muito intensa, e eu quero que você preste bem atenção naquilo que eu vou relatar para você nessa noite. Caim nasce, Abel nasce, e nós temos aqui duas pessoas que receberam funções. É por isso que eu digo para você: viva em função daquilo que Deus te dá como função. Abel e Caim receberam funções. A Bíblia vai dizer assim, meus amados irmãos, veja só: passado o tempo,
Caim apresentou produtos do solo. Por quê? Porque a função dele era de cultivar o solo. Qual era a função de Caim? Qual era a função de Caim? Qual era a função de Abel? Era ser pastor das ovelhas. Cada um recebeu uma função. A diferença de um para o outro é que a primeira coisa que Abel entendeu é que ele deveria viver em função daquilo que Deus tinha lhe dado como função. Ele começou a fazer muito bem o seu trabalho, o seu serviço. Ele começou a prestar um serviço a Deus intensamente. Ele não queria ser um qualquer, ele não queria ser apenas mais um naquele lugar. Ele não queria entregar a Deus algo apenas em partes. Ele quis entregar-se totalmente. E ele começou a pastorear as ovelhas. Ele começou a viver em função daquilo, primeiramente na sua alma. Antes dele pastorear as ovelhas, ele era pastoreado intensamente por Deus, no mais íntimo da sua existência, na essência da sua vida, no profundo da sua alma. Abel vivia em função daquilo que Deus tinha lhe dado como função. Aqui apresenta a Sagrada Escritura que os dois fizeram uma oferenda ao Senhor. Eles fizeram uma oferta a Deus. A oferta de Abel foi aceita por Deus, mas algo chamou a minha atenção, quando no versículo de número 4 vai dizer: e Yahvé agradou-se de Abel e de sua oferenda. Por que a Bíblia diz que primeiramente Deus se agradou com Abel, depois é que ela diz que se agradou com a sua oferenda? Porque São Vicente de Paulo diz que Deus primeiramente quer o coração, depois ele quer as obras. Abel já tinha ofertado a Deus na profundeza da sua alma. Abel, antes de oferecer a Deus aquela oferenda pelo ato, ele já tinha oferecido a sua alma. Então Deus, quando olha para Abel, ele olha para ele e diz: eu me agradei primeiramente de ti, depois eu me agradei pela tua oferenda. Porque Deus quis dizer para ele que antes que você oferecesse as primícias, as gorduras, eu enxerguei a oferenda da sua alma. Porque Abel, você está vivendo em função daquilo que eu te dei como função. E se eu te dei como função pastorear as ovelhas, eu enxerguei primeiramente você sendo ovelha. Algo extraordinário Abel fez quando ele fez aquela oferenda. Depois a Bíblia vai falar da seguinte maneira, meus irmãos, veja: Abel e de suas oferendas, versículo 5, mas não se agradou de Caim e de suas oferendas. A Bíblia diz que Deus primeiramente se desagradou de Caim, porque na alma de Caim Deus enxergava o mais íntimo dele, Deus enxergava o seu secreto. Deus, por ser onisciente, Ele conhece aquilo que está por dentro de você, aquilo que ninguém pode enxergar, Deus pode enxergar. Ele olhou para Caim e não viu a alma dele sendo primeiramente uma oferenda. Então a oferta de Caim foi uma oferta mesquinha, uma oferta pouca. Deus não quer você pela metade. Coração dividido, já disse eu em uma de minhas pregações, é coração inteiramente do diabo. Você tem que se ofertar inteiramente, e você só faz isso quando você vive em função daquilo que Deus te deu como função. Caim não ofertou sua alma a Deus e não teve uma boa oferenda pelo ato. Ele não soube cultivar o solo. A Bíblia, depois que fala disso, diz que Deus vai falar com Caim, e quando Deus direciona as palavras dele a Caim, ele diz: por que estás irritado e por que teu rosto está abatido? Se estivesse bem disposto, não levantarias a cabeça, mas se não estás bem disposto, não jaz o pecado à tua porta. Aqui está dizendo que quem estava à porta de Caim não era o Senhor, era o pecado. Ei, sabe o que aconteceu na
na vida de Abel, Deus já não estava mais na sua porta batendo e chamando ele pelo seu nome. Ele já estava dentro, ele já estava na alma. Mas quem estava na porta de Caim era o pecado, porque Caim não ofertou a sua alma ao Senhor. Primeiramente, se você que está aqui nessa noite não deixar Deus entrar no mais íntimo da sua alma e lhe abençoar, você vai ser expulso do solo fértil, você vai ser abatido pelo diabo, você vai ser desmotivado. O Senhor fala: se tu estivesse disposto, tu já teria levantado a tua cabeça, já teria erguido o teu olhar. Por que Caim estava para baixo? Porque o diabo conseguiu arrastar ele para a terra. Ele foi preguiçoso, não se dedicou verdadeiramente, e por isso a sua oferta não agradou ao Senhor. Se entregue a Jesus nessa noite, em nome de Jesus, irmão. Não saia daqui a mesma pessoa que você chegou. Está na hora de você ser o Abel da atualidade. Mesmo que você tenha que ser morto pelos invejosos, mesmo que você tenha que morrer, mesmo que o seu sangue visite as profundezas da terra, mesmo que você tenha que ser atraído ao matadouro, sirva a Deus com toda a sua vida, sirva a Deus com toda a sua história. Abel se entregou totalmente. Deus enxergou Caim irritado, com raiva, com inveja. A ira brotou de dentro dele, porque ele não conseguiu atingir o grau de espiritualidade que Abel tinha atingido. Em vez de ele ter se arrependido e ter visto nas virtudes do seu irmão um convite a viver intensamente a sua espiritualidade, ele criou bloqueios contra seu irmão. Quando você vê algum profeta crescendo na espiritualidade, quando você vê um irmão seu de comunidade atravessando o céu atmosférico, vivendo mais no céu do que na terra, quando você vê alguém prosperando na alma, não fique com inveja, porque você não nasceu para ser Caim. Olha para as virtudes do teu irmão, olha para o exemplo do teu irmão e mergulha em águas mais profundas, assim como ele está fazendo. Não fique com inveja, não gere raiva. Tenha pessoas espirituais como um convite para você também ser espiritual, para você também ser alguém extraordinário como Abel foi. Caim não pensou assim, se irritou, ficou para baixo. A Bíblia fala que o pecado jaz na porta dele. Aqui está dizendo: como um animal acuado que te espreita, podes acaso dominá-lo? O Senhor chegou a dizer que ele já não estava mais conseguindo dominar os seus atos. Ou seja, uma pessoa que não consegue ter domínio de si é uma pessoa que não tem intimidade com Deus, uma pessoa que perdeu o domínio da sua vida, uma pessoa que perdeu esse domínio que nós temos na espiritualidade, passa a ser uma pessoa descontrolada. E o Senhor não quer homens e mulheres descontrolados. O Senhor quer pessoas disciplinadas na sua lei, disciplinadas no seu amor, disciplinadas na submissão. Deus está dizendo para você nessa noite: não seja alguém descontrolado, permaneça no solo fértil. Depois que isso acontece, ele chega e chama o seu irmão. Saiamos, diz a Bíblia que Caim chega para Abel e diz: saiamos. E ele leva ele ao campo. O campo, quando nós vamos estudar a exegese e hermenêutica desse texto, vai nos falar que o campo é o lugar menos frequentado, é o lugar isolado. Caim leva o seu irmão para o isolamento, para matá-lo, para ali executar ele, para que ele não seja mais uma concorrência
Veja só, ele enxergava o crescimento de Abel como uma concorrência. Ele queria que as atenções de Deus e de sua família fossem direcionadas unicamente para ele. Você não está aqui para vivenciar isso, porque João 3,30 vai dizer: importa que ele cresça e eu diminua. Abel não queria roubar a atenção, ele apenas fez aquilo que Deus tinha estabelecido em sua vida. Ele viveu em função do que Deus lhe deu como função. Então Caim leva ele ao campo, o lugar aonde Caim era para cuidar, o lugar aonde Caim era para viver a intimidade com Deus, foi o lugar aonde ele cometeu um crime. O campo era o lugar aonde Caim devia trabalhar para Deus, mas naquele momento ele trabalhou para si próprio, para a sua própria raiva, para a sua própria maldição, e matou o seu irmão covardemente. Quando ele mata o seu irmão, em vez de ele regar o solo com água para manter as árvores vivas daquele lugar, para manter o plantio vivo, para ele tirar dali uma alimentação e uma oferenda pura ao Senhor, ele rega o solo com o sangue de Abel. Ele rega o solo com o sangue de Abel. Ele mata o seu irmão. E Yahvé disse a Caim: onde estás teu irmão? Mesmo Deus sabendo da resposta, ele chega para Caim e diz: aonde estás o teu irmão? Caim já estava dominado pela rebeldia e disse: não sei, mentiroso. Veja, acaso sou guarda de meu irmão? E Yahvé disse: que fizeste? Ouço o sangue de teu irmão do solo clamar por mim. Caim pensava que se ele matasse o seu irmão, ele iria silenciá-lo. Caim pensava que ia cessar a voz de Abel. Caim pensava que se matasse o seu irmão, Deus não teria mais acesso a Abel. Quando na verdade, Caim, pensando que ia cessar a voz do seu irmão, ele fez foi potencializar a voz dele, porque Abel estava clamando pelo seu Deus das profundezas do solo. O sangue de Abel clama por mim desde a terra. Naquele momento Caim fica frustrado, porque agora ele entende que o que ele fez, mesmo matando seu irmão, ele não barrou de Abel agradar a Deus. Mesmo que alguém arranque a sua cabeça, mesmo que alguém espedace seu corpo, mesmo que alguém venha tocar fogo em você vivo, mesmo que alguém chegue a fazer a maior da monstruosidade contra você, jamais alguém pode separar a sua voz dos ouvidos desse Deus que ama você. Abel continuava se comunicando com Deus, mesmo depois de ter morrido aqui na terra, porque aquele homem, obedecendo ao seu Senhor, vivendo em função daquilo que Deus tinha lhe dado como função, mesmo morto na carne, estava vivo na alma, se comunicando com Deus. Tanto é que lá em Apocalipse 6, do 9 ao 10, diz que os mártires clamam por justiça sobre a terra. Nada nem ninguém pode impedir a sua comunicação com Deus. Depois que acontece isso, que Deus chega para Caim e fala essas palavras, no versículo 11 diz: agora és maldito e expulso do solo fértil. A desobediência de Caim o expulsou do solo fértil. Nessa noite o Senhor está olhando para você e dizendo: se você obedecer ao Senhor teu Deus, você não vai ser expulso do solo fértil. E um Deus que é uma fonte inesgotável vai sempre estar alimentando a sua alma. Mesmo que você tenha desânimos na sua carne, mesmo que muitas vezes você pense em desistir, lembre das pessoas extraordinárias
que passaram por esta terra, que vivenciaram grandes tribulações, mas foram homens e mulheres que mantiveram o seu compromisso com o Senhor, e mesmo que o mundo inteiro se levantasse contra os santos e as santas, eles permaneciam no solo fértil, eles permaneciam se alimentando de Deus. Satanás está querendo roubar você do lugar aonde Deus chamou você para ter uma vocação. Satanás está querendo gerar em você sentimentos contrários daquilo que Deus quer te alimentar. O inimigo quer brotar em você um sentimentalismo envenenado, para você se afastar de onde existe um solo fértil, que brota para a sua alma uma alimentação eterna. E esse lugar é aonde você coloca os seus pés nessa noite. O chamado de Deus, você como obra missionária, você como católico apostólico romano, você está aqui para ser alimentado, porque o solo fértil, aonde é a Naiote, a casa dos profetas, aqui está brotando uma alimentação constantemente para a sua alma. Você está na Naiote do reino dos céus, aqui na terra. Naiote significa a casa dos profetas, casa que gera profetas. Nesse lugar existe uma alimentação para a sua alma tão poderosa que você não pode guardá-la em recipientes. Não existe recipiente que consiga suportar, guardar as alimentações que Deus te concede nesse lugar. É algo tão poderoso que transborda para o seu exterior. Assim como Deus olhou primeiramente para Abel, depois para a sua oferenda, Deus está olhando para você, para a sua alma. Depois Ele vai enxergar os feitos através do ministério que você exerce, e o Senhor vai dizer: eu me agradei contigo e com as tuas ações. O Senhor está te conduzindo para o céu. Não desista, olha para frente, não seja abatido como Caim estava, não seja alguém que se deixa se arrastar para o chão para ser destruído. Se for de você ser arrastado às profundezas do chão, que seja para você ser semente para os novos cristãos. O Senhor te chama a uma entrega total para o poder de Deus. Aplauda o Senhor. Algumas pessoas me chegam comentando de alguns homens da Sagrada Escritura, e nós vamos ter vários exemplos de homens que foram ao chão para poder se tornar semente e assim crescer grandes árvores para alimentar nossa alma. Um dos exemplos é José do Egito, aonde jogaram ele dentro de um buraco. Por quê? Porque lá dentro daquele buraco ele teve uma experiência tão grande com Deus que você nem tem noção. Os irmãos dele pensavam que ali iria ocultá-lo de Deus e daquele povo existente daquela época, quando na verdade, quando ele é lançado lá dentro daquele buraco, eu imagino aquele homem sendo olhado por Deus como uma semente, aonde ia brotar uma grande árvore que ia ter muitas superações. E até hoje se fala desse homem, se fala dele nas pregações. Quantos e quantos homens e mulheres de Deus já falaram da história de José, mas muitas pessoas lembram de José nos momentos em que ele triunfou através de suas ações movidas por Deus. Mas nós precisamos entender o que foi que estruturou aquele homem. Foi porque ele foi lançado às profundezas do solo fértil, do solo da perseguição, da rejeição, dos maus tratos. Depois ele teve que ser aprisionado, depois de vendido, foi aprisionado, foi isolado, foi rejeitado. Imagino eu, José, indo até o solo, entendendo que aonde ele colocava os seus pés era uma terra fértil. Ele tem a visualização de um tempo que ia ter abundância e de um tempo que ia ter miséria. Veja, ele foi analisar o solo, quando o solo ia ser fértil, quando o solo ia ser precário. Quando ele tem aquelas revelações, o Senhor lhe faz entender que ele tinha que liberar a profecia, ele tinha que liberar, ele tinha que transmitir agora tudo aquilo que Deus estava gerando nele, desde quando ele desceu a semente, para que ele pudesse brotar como árvore para alimentar o
com Faraó e todas as pessoas daquela terra. Ele teve que ir às profundezas do solo. Abel foi às profundezas do solo com seu sangue. José foi às profundezas do seu solo com o corpo, com a alma, mas com a fé firme. Ele saiu lá de dentro, foi vendido, perseguido, rejeitado, preso, mas ele teve acesso aonde ia ter o solo fértil, e quando ia ter o tempo precário, ele libera a profecia. Acontece então toda a concretização da sua experiência interior com Deus. E assim a Bíblia diz em Gênesis 49, versículo 22, quando Jacó, depois de todos esses feitos, vai pronunciar o nome de seus filhos, e falando o que ele pensa de cada um, ele chega a dizer: José é um rebento fecundo, perto da fonte, cujas canas ultrapassam os muros. Aqui ele está dizendo que José foi alguém que fecundou, foi alguém que prosperou, foi alguém que alimentou as pessoas através do seu exemplo de obediência e de perseverança. Deus está dizendo para você, Ele está dizendo o seu nome nessa noite, dizendo que você nasceu para ser um rebento fecundo, perto da fonte. Por que perto da fonte? Porque é da fonte que brota toda a sabedoria, toda a unção, toda a graça. É perto da fonte do Evangelho, é perto da fonte, lá na fonte aonde brota a água viva. Essa água viva faz você ter uma profunda experiência com Deus e ter verdadeiros frutos, pois é pelo fruto que se conhece a árvore, mas é da fonte que brota a alimentação para que a árvore possa ter bons frutos. Deus está dizendo para você hoje que Ele quer que você desça às profundezas da cisterna, aquele lugar que estava vazio, que estava seco, que não tinha água. José ia morrer lá dentro de sede, de fome, mas não, Deus não permitiu, porque Deus enxergou um sangue que estava dentro daquele corpo, que servia para adorar a Deus, um coração que batia profundamente, uma alma incendiada de obediência. A Bíblia vai falar: José não reclamava, José não teve ira de seus irmãos. Quando ele saiu daquele lugar, foi vendido como se fosse um objeto. Deus está dizendo: o mundo está querendo colocar preço em você, mas nessa noite o Espírito Santo está colocando um valor em você que somente o sangue do Cordeiro pode pagar para você. Deus está falando contigo. Fique perto da fonte, fique no solo fértil, fica na terra onde brota alimentação para ti. Meu filho, não se desvia, não se desvia, não se desvia. Deus sempre quer conduzir o seu povo à terra fértil. É por isso que Ele trouxe aqui. Diga para a pessoa que está do seu lado: o Senhor está falando comigo e contigo hoje. Fale mais forte, foi fraco. O Senhor está falando comigo e contigo hoje. Forte. Quando Deus enxerga o seu povo oprimido, rejeitado, quando Deus enxerga o seu povo sendo humilhado pelos homens, sendo maltratado pela carne, sendo rejeitado pelo mundo, Deus nos liberta e nos conduz a solo fértil. Agora você tem que ser alguém determinado na sua espiritualidade para você chegar na terra que Deus está te conduzindo. E já já você vai entender. A palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 3, do versículo 7 ao 8. Quando Deus enxerga o seu povo sendo escravos, quando Deus enxerga o povo sendo escravizado, a Bíblia diz em Êxodo capítulo 3, do versículo 7 ao 8: e Yahvé disse: eu vi, ele repete 2 vezes, eu vi a miséria do meu povo que está no Egito, ouvi seu grito por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias, por isso desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir desta terra para uma terra boa e vasta,
terra que mana leite e mel. O Senhor te tira de uma terra aonde você estava sendo escravo para te conduzir a uma terra boa e vasta. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. O povo estava sendo escravo no Egito. O povo estava sendo humilhado, estava sendo rejeitado. Deus diz: eu desci, porque eu vi o meu povo. Eu desci para libertá-los e para conduzi-los de uma terra para outra terra. Entenda a mensagem que Deus está querendo te dar. Você que está aqui é chamado a ser o Abel da atualidade, porque quando Caim pensou que ia conduzir Abel de um lugar, por isso que ele disse: saiamos. Quando ele conduziu Abel de um lugar para outro lugar, ou seja, de uma terra para outra terra, para matá-lo, achando que ia lhe dar um fim, quando na verdade ele deu um começo que não tem mais fim. Ele lhe deu a intimidade maior ainda com Deus. Por isso que Deus disse: o sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. Você estava sendo talvez escravo, dessa terra, e o Senhor foi te buscar. Ele desceu até a cisterna onde você estava como José. Ele desceu até o Egito da escravidão e da humilhação para buscar você e restaurar a sua vida. Ele foi buscar você lá no mundo do pecado, lá na destruição, lá aonde você era rejeitado, humilhado e destruído. Restaurou tua vida, te tirou de uma terra e te colocou nesse solo aonde você está colocando os seus pés nessa noite. É algo extraordinário, é algo forte, é algo potente. Amados, nós já passamos pelo Gênesis, nós já passamos por Êxodo. Agora eu vou lá em Josué. Quando Josué, ele começa a dar uma exortação ao seu povo, falando sobre a questão de se misturar com pessoas de terras estrangeiras, falando ele de contaminação, que não podia se contaminar. Em Josué 23, versículo 16 diz: se transgredirdes a aliança que Yahvé vosso Deus vos impôs, e se servirdes a outros deuses e vos prostrardes diante deles, então a ira de Yahvé se inflamará contra vós, e bem depressa desaparecereis da boa terra que ele vos deu. Josué está dizendo: se você quebrar a aliança que você fez com Deus, se você, povo de Israel, se vocês, povo da obra missionária, quebrarem a aliança que fizeram com Deus, o que é que vai acontecer? Você vai ser expulso da terra boa, assim como Caim foi expulso do solo fértil. Deus está falando através dessa passagem de Josué 23:16: se transgredirdes a aliança que Yahvé vosso Deus vos impôs, e se servirdes a outros deuses e vos prostrardes diante deles, então a ira de Yahvé se inflamará contra vós, e bem depressa desaparecereis da boa terra que ele vos deu. Se você quebra a sua aliança com Deus, se você quebra a sua intimidade com Deus, você vai desaparecer da boa terra que Deus te deu. Que terra é essa? O céu é para você, irmão. O céu é para você. O céu é para mim. O céu é para nós. E o Senhor não quer que você desapareça de lá. O Senhor não quer que o seu espaço no céu esteja vazio. O Senhor não quer te ver faltar às reuniões que Ele te atrai. O Senhor não quer encontrar no teu lugar uma cadeira vazia. O Senhor não quer encontrar um serviço não realizado por causa da tua ausência. Deus não quer chegar nas favelas, nas casas, e sentir a sua falta, profeta.
Você nasceu para evangelizar, para levar a palavra, para viver em função daquilo que Deus te deu como função. E se você quebrar essa aliança, você vai se afastar do solo fértil. E aqueles que se afastam do solo fértil morrem de fome. Tem muitas pessoas se alimentando na carne, mas não se alimentam na alma. E é o alimento da alma que vai nos dar a eternidade com Deus em sua casa. Não saia de perto da fonte. José não saiu de perto da fonte. Abel não saiu de perto da fonte. Abraão não saiu de perto da fonte. Santa Faustina não saiu de perto da fonte. Não saia de perto da fonte. Não saia do solo fértil. É compromisso, é aliança. Toda aliança não deve ser quebrada. Toda aliança. E a aliança que Deus faz contigo, Ele não coloca no teu dedo, Ele coloca na tua alma. Receba essa aliança e permaneça. Mesmo que o mundo inteiro se levante contra você, permaneça. Todas as vezes que ocorreu grandes desobediências na Sagrada Escritura, ocorreu o expulsar de terra fértil. Você não pode ser expulso do solo fértil que Deus lhe atraiu. Eu quero que você abra sua Bíblia em Neemias capítulo 9. Neemias capítulo 9, do versículo 34 ao 36. Olha só o que é que a desobediência faz. Neemias, capítulo de número 9, do versículo de número 34 ao versículo de número 36. Aqui existe um relato aonde fala sobre a consequência da desobediência, a quebra de aliança. Caim quebrou a aliança dele com Deus e ele foi expulso do solo fértil. E isso acontece com todos aqueles que também quebram. A Bíblia diz assim: sim, nossos reis, chefes, sacerdotes e nossos pais não seguiram tua lei, nem prestaram atenção aos teus mandamentos e às obrigações que lhe impunhas. Logo que chegaram a seu reino, entre os grandes bens que lhes concedias e na terra vasta e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se apartaram de suas ações más. Eis que estamos hoje escravizados, e eis que na terra que havias dado a nossos pais, para gozarem de seus frutos e de seus bens, nós estamos na escravidão. O que foi que aconteceu? Os reis, os sacerdotes, os chefes desobedeceram, e a consequência da desobediência deles fizeram o povo se tornarem escravos das misérias. O Senhor está dizendo para você que toda consequência do pecado é te fazer ser escravo das tristezas e frustrações. De vez em quando enrola, né? Você não nasceu para isso. Você não nasceu para estar longe do solo fértil. Um passo fora da obediência é longe demais. Já é longe demais. Já é o suficiente para você voltar à escravidão do mundo. Já é o suficiente para você voltar à escravidão. Caim, quando desobedeceu, passou a ser escravo da tristeza. Agora eu acertei. Passou a ser escravo da frustração. A desobediência faz você esvaziar, faz você ser seco, destruído, acabado, porque o pecado jamais vai te fazer ser alguém feliz. Não deixe o diabo afastar você daquilo que Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. A vida em abundância que Deus nos dá é a intimidade com Ele. Não quebre a aliança com o Senhor. Não quebre. Agora, meus amados irmãos, existe um lugar onde Deus quer colocar a sua alma.
Eu falei sobre a desobediência do povo de Deus e as consequências da desobediência. E eu falei sobre a condução de Deus a uma terra fértil, de um lugar, de uma experiência, aonde Deus deseja para cada um de nós. Deus quer manter você alimentado, Deus quer manter você vivo. Não existe pessoas vivas sem uma alimentação vinda de Deus. Todos aqueles que não se alimentam de Deus, embora se movimentem, estão mortos. Você nasceu para estar em terra fértil. Não abandone essa alimentação, não abandone isso. Seja lá qual for a realidade de perseguição, de rejeição, lembra de Abel, lembra de Abraão, lembra de Noé, lembra desse povo todo, e você vai entender o quanto Deus escolheu você também para vencer e ultrapassar as muralhas. É por isso que quando lá em Gênesis 49, 22 diz, referente a José, diz: cujas canas ultrapassam o muro. Tentaram embarreirá-lo, tentaram prendê-lo, mas nada nem ninguém conseguiu prender aquele homem, porque suas canas ultrapassavam os muros, querendo dizer que ele superava todas as barreiras. E qual é a barreira? Isaías 59, do versículo 1 ao 2. Não é a mão de Deus incapaz, não é o seu ouvido surdo, são os vossos pecados que colocam uma barreira entre vós e vosso Deus. Supere as muralhas que o pecado colocou na sua vida, irão cair por terra, porque nesse momento existe uma arca da aliança, mas agora é a arca da nova aliança, em defesa da sua alma, e esse lugar é a Santíssima Virgem Maria, aonde os profetas verdadeiros estão sendo conduzidos para beber de um leite que alimentou o próprio Deus, e para experimentar o mel, aonde existe uma docilidade ao Espírito Santo. Nossa Senhora é também a terra que emana leite e mel. É por isso que você foi conduzido a uma verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. No Tratado da Verdadeira Devoção diz no número 6: digo com os santos, a Divina Maria é o paraíso terrestre do novo Adão, onde ele encarnou por obra do Espírito Santo para ir operar maravilhas incompreensíveis. É o grande, o divino mundo de Deus, onde há belezas e tesouros inefáveis. O Senhor te conduziu a uma terra que emana leite e mel, o leite que alimentou o Verbo encarnado, e o mel que te deu docilidade ao Espírito Santo foi a devoção à Santíssima Virgem Maria. Não se afaste do solo fértil, e o solo fértil é a mãe de Deus. Aplauda ela, aplauda ela. Nosso Senhor foi trazendo a sua alma a essa intimidade. É nela que você vai ter uma alimentação que jamais você vai sentir fome, jamais você vai sentir sede novamente, a droga, a cachaça, os prazeres mundanos, porque em Nossa Senhora você recebe aquilo que tantos quiseram receber e não puderam receber, muito melhor do que o maná que comeram lá, muito melhor do que a terra de Canaã, muito melhor do que a arca de Noé, muito melhor do que o lugar onde foi derramado o sangue de Abel, é o seio da Santíssima Virgem Maria. E ela está olhando para você nessa noite e dizendo: agora você está entendendo qual é o solo fértil que você deve estar. É nos meus braços, meu filho, pois eu estou te conduzindo aquilo que Deus preparou para você, e Nossa Senhora está conduzindo para a salvação eterna aqueles que estão dentro desta devoção, aonde a finalidade da mesma é adorar a Deus Pai, Filho, Espírito Santo, em espírito e em verdade. Existe uma alimentação sobrenatural sobre sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Pegue sua Bíblia, abra em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9. Vamos mergulhar na Sagrada Escritura. 1 Coríntios capítulo de número 2,
versículo de número 9. Agora eu quero que você entenda o solo fértil e para onde esse solo fértil está te conduzindo. 1 Coríntios 2:9 diz: mas como está escrito, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu, tudo o que Deus preparou para os que o amam. O que é que Deus preparou para você? O céu. O céu. O céu. Você nasceu para o céu. Você nasceu para morar eternamente com Deus. Não pare, não desista. Existe para você um chamado eterno, uma felicidade eterna. Não deixe que as coisas dessa terra venham desvirtuar a sua vida ao ponto de te afastar do solo fértil e do solo eterno aonde Deus quer colocar a sua alma. Esse solo que supera uma limitação geográfica é um lugar aonde Deus quer te conduzir, um lugar que não sei se é de fato um lugar, mas é um estado perfeito, é algo sobrenatural, aonde não podemos entender com a nossa razão humana limitada. É um lugar aonde não existe limitação de espaço geográfico, por isso dizemos que é um estado. O céu é o meu lugar, diz até uma canção, né? O céu é aonde devo estar, muito mais do que um lugar. O céu é a casa eterna daqueles que se santificaram, dizendo sim a Deus, dizendo muito mais do que um sim, dizendo faça-se em mim segundo a tua palavra. Que nessa noite você entenda o quanto Deus está te conduzindo para a eternidade. Dê uma salva de palmas para Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé e vamos nesse momento nos alimentar desse solo fértil, e que nessa noite o Espírito Santo nos conduza